para criar campos e definir filtros em relatórios, será necessário criar um novo relatório. Para isso, acesse Analytics, Central de Analytics, clique em Novo item e escolha Relatório. Primeiro, precisamos informar o nome do relatório. Nesse caso, esse relatório será um relatório de admissões. Podemos inserir uma descrição para que seja mais fácil aos usuários entenderem a que se refere esse relatório. Porém, esse campo não é obrigatório. Em Layout, será necessário definir o layout desejado para esse relatório. Irei definir como padrão. Em eForm, iremos escolher qual é o formulário do qual o Fusion buscará as informações para esse relatório. Então, basta clicar no ícone de lupa e vamos pesquisar o formulário de admissão de novo colaborador. Será esse formulário que estarei utilizando para esse exemplo de relatório. Caso tenha interesse, é possível colocar um controle de acesso para configurar quais usuários, grupos ou papéis poderão acessar o relatório. A permissão padrão serve para que possamos escolher se, por padrão, os acessos a esse relatório serão negados ou permitidos. E depois, posso escolher algumas exceções. Por exemplo, vou escolher que a minha permissão padrão será negar, ou seja, nesse caso, nenhum usuário poderá ler, editar, criar, excluir, fazer download, imprimir ou gerar cópia controlada desse relatório. Porém, vou colocar algumas exceções para ele. Então, vou clicar em Novo e, clicando no ícone de lupa, irei pesquisar qual usuário, papel ou grupo eu gostaria que fosse escolhido para essa seção. Vou escolher o grupo Recursos Humanos e vou dar todas as permissões a esse grupo. Agora, apenas os usuários que estão no grupo Recursos Humanos poderão realizar qualquer ação nesse relatório, dependendo do tipo de permissão que eles possuem do módulo de Analytics em seu perfil. Para que as configurações de relatórios sejam habilitadas, escolha o tipo de relatório como relatório padrão. Para inserir novos campos, clique em Novo. Agora, iremos fazer a configuração de campo por campo que aparecerá no relatório. Vamos configurar primeiramente um campo para o nome do colaborador. Então, no título, colocaremos como colaborador. Agora, será necessário colocar o posicionamento da coluna, sendo que quanto menor o número, mais à esquerda ele ficará localizado. Uma boa prática é colocar o posicionamento com um espaçamento de 10 números. Ou seja, o primeiro campo será na posição 10, o segundo na posição 20 e assim por diante. Esse intervalo entre campos é interessante, pois caso seja necessário remodelar seu relatório, teremos um bom intervalo entre campos, caso seja necessário adicionar um outro campo entre eles. Posso definir se esse campo estará visível. Selecione Sim para que o campo seja exibido no relatório. Selecionando Não, o campo não é exibido. Em largura, iremos definir a largura em pixels da grid, onde os dados do campo serão exibidos. A opção padrão de largura dos campos é de 60 pixels, mas posso configurar com mais ou menos conforme preferir para cada campo. Como esse campo terá informações mais extensas como o nome completo do meu colaborador, vou colocar que gostaria que esse campo tenha uma largura de 100 pixels. Em agrupador de gráfico, é possível escolher se o campo do relatório que está sendo criado possa ser habilitado como agrupador sim ou não. Por exemplo, caso eu queira separar as admissões realizadas por cada setor, posso colocar um campo de setor nesse relatório e colocar ele como agrupador para que venham em seções separadas com uma determinada informação e facilite na hora de verificar o relatório. Em estado do campo, o Fusion possibilita desabilitar campos do relatório. Com isso, ao invés de excluir um campo do relatório, é possível apenas desabilitá-lo. Selecione Habilitado para que o campo fique visível no relatório. Em Traduzível, é possível escolher se o campo será traduzido automaticamente quando o Fusion estiver no idioma inglês, por exemplo. Para isso, será necessário realizar a inserção de termos no Fusion. Será necessário também informar se esse campo é do tipo calculado ou se ele é um campo de referência. Caso seja escolhida a opção Campo de Referência,
habilitará um campo para que possamos escolher um campo do formulário e seus valores apareçam em nosso relatório. Já o campo calculado serve para campos que precisam ser calculados, ou seja, que serão cadastrados como fórmulas e poderão ser adicionados, subtraídos, entre outros. Ao escolher essa opção, alguns campos ficam disponíveis. Em campo, é necessário colocar um código para o campo no relatório. Criando, é possível criar fórmulas utilizando esse campo. Seu preenchimento é obrigatório, não aceita espaço, caracteres especiais e deve ser único, não havendo outro código de campo igual no mesmo relatório. É obrigatório também inserir a fórmula que será exibida no campo do relatório. Para isso, insira o símbolo de cifrão antes do código do campo que deseja. Posso escolher se ele será calculado na query, ou seja, se estará sendo calculado diretamente no banco de dados, sim ou não. Caso seja colocado como não, o campo será calculado diretamente no Fusion. E por fim, é possível colocar o totalizador como sim ou não. O totalizador é utilizado para exibir ao fim do relatório informações de quantidades totais de determinados campos. Selecione sim para que os dados do campo inserido no campo fórmula sejam exibidos ao final do relatório. Então, 2 novos campos ficarão habilitados, onde poderei escolher se essa quantidade será realizada em número decimal ou em número inteiro. Caso seja em número decimal, posso colocar a quantidade de casas decimais. Caso seja escolhido número inteiro, não preciso colocar nenhuma outra configuração. Como esse campo não poderá ser calculado, vou colocar o tipo para campo de referência. Então, vai habilitar um campo, clique no ícone de lupa e será possível pesquisar entre os campos daquele formulário. Agora, vamos escolher o campo nome. Para escolher esse campo como campo de referência, clique nele e depois em OK. Agora, basta clicar em OK novamente e o campo será salvo. Note que o campo que acabei de criar já estará aqui nas informações de campos. Agora, vamos criar mais um campo. Então, vamos clicar em Novo, criar um campo para aprovação da admissão e colocar a posição da coluna como 20. Ele será um campo de referência e vamos utilizar o campo aprovação da admissão. Vamos criar um terceiro campo chamado data de início e colocar a posição da coluna como 30. Também será um campo de referência e usaremos o campo data de início. E por fim, vamos escolher um campo para superior imediato e colocar na posição 40. O campo superior imediato é um campo do tipo usuário. Nesse caso, para inserir as informações desse campo no relatório, será necessário clicar neste ícone para expandir as opções do campo e clicar em nome, para que apareça o nome do superior imediato desse novo colaborador. Agora que já realizamos as configurações de todos os novos campos necessários, iremos configurar os filtros. Temos 2 tipos de filtros. Os filtros de sistema são filtros que já estarão pré-definidos no momento em que o relatório será gerado, ou seja, ele já será filtrado automaticamente. Já os filtros de usuário são aqueles que estão disponíveis para que os usuários escolham se desejam ou não utilizar esse filtro e qual será o parâmetro utilizado para ele no momento da geração desse relatório. Clique em Novo para criar um filtro de sistema. Em campo, deve ser selecionado o campo do relatório que receberá esse filtro. Para isso, clique no ícone de lupa e escolha o campo desejado. Em Operador, selecione o operador que servirá como regra para o filtro. É possível escolher entre igual, diferente, maior que, maior ou igual, menor que, menor ou igual e contém. Em valor, informe o valor ao qual o campo selecionado será comparado. Em E ou, selecione E para definir se essa regra deve ser analisada em conjunto com a próxima regra. Selecione OU para definir que essa regra não deva ser analisada em conjunto com a próxima regra. E em estado de filtro, selecione Ativo para que o filtro que está sendo criado já esteja ativo no relatório. Selecionando Inativo, o filtro não será aplicado na execução do relatório.
clique em Novo para criar um filtro de usuário. Primeiro, é possível configurar a ordem de exibição. Quanto menor o número, mais ao topo o filtro será exibido ao realizar a geração do relatório. Em campo, deve ser selecionado o campo do formulário principal que será disponível como opção de filtro. Para isso, clique no ícone de lupa e escolha o campo desejado. Escolheremos o campo Aprovação da admissão. Em Título, crie um título ao campo de filtro que será exibido na tela de execução do relatório. Com ele, é possível modificar o nome original do campo para outro. Por exemplo, caso queira fazer a diferença de dois campos data, é possível modificar um para D e outro para até. O preenchimento desse campo não é obrigatório, e caso não seja inserido nenhum valor, o nome do filtro ficará como o nome do campo do relatório. Vamos colocar este campo com o título Aprovado? Em Tipo, informe o código do campo EFORM do formulário Filho, que herdará os dados do formulário Pai. Essa opção tem o objetivo de limitar os registros que serão exibidos no filtro do usuário. Com isso, o usuário ficará limitado a selecionar registros que pertençam ao formulário Filho, mesmo que esses dados sejam herdados do formulário Pai. Por exemplo, um formulário Veículos possui dois formulários filhos, Carro e Moto. Cada um desses formulários filhos herdam informações do formulário Pai. Em Tipo, defina o campo EFORM do formulário Filho no formulário Pai. Por exemplo, o EFORM Carros, que está dentro do formulário Veículos. Este campo não é de preenchimento obrigatório. O tipo só pode ser preenchido se o campo a ser filtrado for do tipo EFORM. Em Tipo de filtro, selecione Valor Único para que os filtros realizados sejam iguais ao da comparação, ou seja, o filtro será realizado apenas para uma data específica, por exemplo. Porém, se a opção escolhida for uma faixa de valores, posso determinar um período de datas em que esse filtro será realizado. Ao selecionar a opção Valor Único, será exibido o campo Operador. Em Operador, informe o operador que deve comparar os valores. É possível escolher entre igual, diferente, maior que, maior ou igual, menor que, menor ou igual e contém. E por fim, em estado de filtro, selecione Ativo para que este filtro fique disponível aos usuários. Selecionando Inativo, o filtro não é liberado aos usuários, mas suas configurações continuam salvas. É possível também inserir um filtro avançado. Para isso, clique em Filtro, para que sejam habilitados campos onde é possível criar filtros customizados, e poderá ser realizado um filtro na linguagem NeoQL. Após realizar todas as configurações do filtro, clique em OK para salvar as informações. Os agrupamentos permitem que todos os campos com o mesmo valor de conteúdo fiquem agrupados no relatório. Para criar uma nova ordem em agrupamento, clique em Novo. Note que não há nenhum campo para ser selecionado. Isso ocorre pois é necessário persistir as informações já vinculadas ao relatório, como o formulário vinculado a ele e os campos escolhidos. Para isso, vamos clicar em Cancelar no novo agrupamento e em OK para salvar o relatório. Agora, vamos acessá-lo novamente clicando em sua seta de ações e em Editar, para criar um novo agrupamento. Em Posição, será colocado qual a ordem de exibição desse agrupamento. E em Campo, será necessário escolher um campo que será movido para a caixa de selecionados e servirá de referência para o agrupamento. Para isso, clique no campo desejado e clique nesse ícone para mover ele aos campos selecionados. Por fim, para cadastrar uma ordenação, clique em Novo. A ordenação de campo permite definir critério para a ordem que os campos serão exibidos no relatório. Em Campo, será selecionado qual campo servirá de referência para a ordenação dos registros. Então colocaremos Colaborador e podemos colocar em formato ascendente ou descendente. Vou deixar ascendente. Então, serão exibidos os colaboradores de A a Z de cada superior imediato. Depois, basta clicar em OK ou Aplicar e o relatório será salvo e poderá ser gerado. Vamos realizar a geração desse relatório para que possamos verificar como ele ficou.
Para isso, vou clicar em cima do relatório e aparecerá uma tela para sua emissão. Agora, vou escolher o filtro de usuário que realizamos, ou seja, se gostaríamos que o relatório fosse gerado com as informações dos colaboradores admitidos ou não. Por fim, posso escolher o formato em que esse relatório será gerado, em PDF, em Excel ou em Word. Então, posso clicar em OK. E meu relatório será gerado. Note que ele trouxe apenas as admissões em que o campo Aprovação da admissão for igual a sim, conforme o filtro de usuário realizado. Além disso, o relatório foi gerado com um agrupamento de superior imediato, ou seja, aqui estão todos os colaboradores que possuem como superior imediato o líder Lucas. Aqui, o usuário Augusto Pereira, e assim por diante. Caso queira gerar um novo relatório, basta clicar novamente em cima do relatório desejado e clicar em OK e o relatório será gerado.